Bom, vou começar aqui. Bom, eu sou o Gabriel, sou doutorando também no projeto do programa de pós-graduação em Letras Vernáculas, sou orientando da Carmen, tenho investigado principalmente a poesia moçambicana, com ênfase num poeta contemporâneo chamado Guitar Júnior, mas também tenho outros amores, e diria que o Patraquim é um desses amores. Então, hoje estou apresentar um trabalho sobre ele, que eu ando investigando bastante. O nome do trabalho se chama Luiz Carlos Patraquim, o Pintor. Para começar, é importante saber que o Patraquim talvez seja um dos principais poetas que a gente tem em Moçambique hoje, e também tem até hoje lá em Moçambique. Ele nasceu na década de 50, o seu primeiro livro saiu em 1980, chamado Monção, que foi assim uma monção mesmo, né? Se a gente quiser pegar o significado da palavra, que significa esse vento de mudança numa forma de um pensar poético. Assim, ele foi dos que participou dessa mudança de alguma maneira. Aqui eu trouxe uma lista com todos os livros de poesia por ele já lançado, que vai de 1980 até 2017, com Deus Restante. Tem outras antologias também que fazem da obra dele, e tem uma que saiu em 2021, se eu não me engano, chamada Morada Nômada, mas não há poemas inéditos ali, é uma antologia com os poemas até então trabalhados. Eu hoje vou falar de um poema do livro chamado Cão na Margem, que saiu em 2017 aqui no Brasil, e esse livro ele é dividido em 3 partes, sendo a primeira o Cão na Margem, a segunda Muipiti, que vai falar da ilha de Moçambique, e a terceira chamado No Escuro Anterior, que foi publicado como um livrinho sozinho anteriormente. Então, na edição brasileira, a gente tem essas reuniões. O prefácio quem faz é uma pesquisadora chamada Cíntia Almeida, que é a primeira, que a gente pode dizer assim, que vai escrever uma tese sobre a obra poética do Patraquim até então. E ela vai prefaciar esse livro falando algo muito interessante sobre a ideia de margem que o autor vai explicar. E ela diz: como se não bastasse profanar a literatura com as suas vagamundagens poéticas, Patraquim, desta vez, profana também o leitor, na medida em que nos encaminha para a margem da poesia. Com o cão na margem, o poeta evidencia que margear é também uma forma de profanar, pois é nela que o texto nos mostra que a linha não basta. É onde a página se transforma, transborda em um não caber. Depois que eu apresentar o poema e afim, eu vou voltar de novo nessa ideia da margem e do margear, para a gente perceber como, de alguma maneira, os poemas se articulam dentro disso. Só queria trabalhar aqui que essa ideia de profanar que ela está utilizando trazer de alguma maneira o uso comum aquilo que se perdeu. Ela vai se valer muito da teoria do George Agamben, num livro chamado Profanações. E aí agora eu vou passar para o poema. Natureza Morta, Marne, 1916. Para o Idace, sobre uma pintura de Franz Marc. Como um ventre que se eleva, é o outeiro que descansa sob o corpo. O verde sedoso acolhe-o, sustendo do homem. O cansaço metafísico, ele sabe da vida e das moradas. Desdenhou as trincheiras e sonha com as garupas dos cavalos espantados. Não há cicatriz para a morte, nem o aço magnífico, o uivo das mênadas possuídas. Franz Marc convoca a terra. O cajado junta a perna dobrada. Descansam juntos. O primeiro ponto importante é a gente entender quem foi Franz Marc. Aqui eu trouxe uma fotinha dele. Franz Marc foi um pintor alemão expressionista que viveu de 1880 até 1916. E um outro fato importante é que ele foi um soldado da guerra. Ele entrou na Primeira Guerra ali em 1915 e 16 morreu, enquanto fazia uma missão de busca em uma cidade. Tendo isso, a gente já começa a pensar nessa questão do poeta expressionista e como talvez isso vai aparecer no texto.
Nos primeiros versos, como um ventre que se eleva, é o outeiro que descansa sobre o corpo, a gente vê nesse corpo que descansa a questão da imagem da morte, né? O corpo que descansa pode ser lido como o corpo morto, né? O corpo estirado no chão. Só que aqui tem uma inversão, porque não é o corpo que descansa sobre, é o outeiro que descansa sobre o corpo. Ou seja, o poeta, o sujeito poético, está dando olhar para a natureza. Então, tem uma mudança entre corpo e natureza aqui no verso. Outro ponto a pensar é que o outeiro é como um ventre. Então, o corpo descansa sobre o ventre. Aqui a gente tem a questão de vida e morte sobrepostas ao mesmo tempo, porque o ventre é aquele lugar que vai gerar vida. E o corpo que está em cima desse ventre não é um corpo que está gerando vida, mas é um corpo que morreu. Então, aqui a gente tem essa brincadeira entre vida e morte e acolhimento do corpo pelo monte, pela terra. O verde sedoso acolhe o sustento do homem. Bom, então retoma essa ideia que eu falei anteriormente do acolhimento da natureza, do homem e da morte. O cansaço metafísico. Ele sabe da vida e das moradas. Aqui tem toda uma questão sobre o saber intelectual, sobre esse cansaço do saber intelectual do sujeito, do ser e estar no mundo. O seu conhecimento de vida e das moradas talvez seja uma forma da gente ler e pensar a questão da morte dele também, do pintor, e da guerra, porque ele, de alguma maneira, teve que ser um sujeito transeante, teve que sair da Alemanha em direção à França. Então, ele teve esse conhecimento de outras moradas para além da casa dele. E da vida por ter vivenciado, né? Ele não foi um sobrevivente da guerra, né? Ele foi um dos assassinados pela guerra, que a gente transforma a guerra em sujeito. Então, esse saber da vida também vai atravessar esse saber de um conhecimento do que é a vida para ele, o que o poeta parece trazer aqui no poema. Desdenhou as trincheiras e sonha com as garupas dos cavalos espantados. Aqui nós temos de novo uma menção à ideia da guerra pelo desdenhar das trincheiras. Opa, o trava-língua veio. O desdenhar das trincheiras como esse lugar, essa imagem de desdenho, né, da guerra, de alguma maneira. E aqui é importante a gente saber que, quando eu fui ler um pouco sobre o Franz Marc, entender um pouco sobre sua biografia, ele foi uma pessoa que participou ativamente da guerra, mas de alguma maneira como um certo soldado artista, produzindo artes de alguma maneira que ajudavam os soldados a se camuflar diante as guerras. E aí ele foi chamado para poder ser... O exército alemão estava tirando os soldados, os possíveis artistas, que eram importantes talvez para a cultura alemã, e nessa missão que ele foi tirado, ele morreu durante essa missão. Então ele foi dito que seria tirado da guerra por ser um artista, mas não deu tempo, ele morreu nesse meio período. Então, esse desdenhar das trincheiras é um pouco essa imagem de desdenhar da guerra, né? De não ser um participante ativo enquanto soldado que mata os outros, mas um participante passivo que produz algo ali. É interessante pensar que o desdenhar, se a gente quiser fazer uma brincadeira muito brusca, se eu tiro um dos des, se torna desenhar, ou seja, desenhou. E é interessante pensar essa brincadeira do desenhar, porque está falando de um pintor e sobre os quadros dele, que agora parece que vão começar a ser sobrepostos. E sonha com as garupas dos cavalos espantados. Isso também é um dado biográfico. Franz Marc, aparentemente, ele amava cavalos e ele amava pintar cavalos. Aqui eu trouxe 2 quadros deles de cavalos que ele pintou, mas assim, são 2 de mais de 50, porque quanto mais eu procurava sobre as pinturas dele, mais imagens de cavalos me aparecia. Então, essa ideia do sonhar com as garupas dos cavalos espantados, de alguma maneira, é esse sonho com fazer artístico do qual ele foi conhecido e do qual ele gostava de fazer. E agora a gente tem aqui uma virada. Não há cicatriz para a morte, nem o aço magnífico, o uivo das mênadas possuídas. Aqui a gente vê uma relação de paralelismo
entre os versos estabelecidos, entre a negativa não e o uso do nem. Há uma impossibilidade de cicatriz para a morte, mas aí o sujeito lírico parece que vai usar de metáforas para tentar fazer essa cicatriz aparecer no texto, ou então criar uma cicatriz para a morte através da linguagem, ou por meio dela. E a gente tem aqui o aço magnífico e o uivo das mênadas possuídas. E a gente tem aqui nos versos, se vocês repararem, um espaçamento entre eles, o que não é à toa. Esse espaçamento, de alguma maneira, foi o que me fez ficar muito tempo pensando o que escrever sobre o poema, porque essas são imagens muito diferentes, né? Tipo, o aço magnífico e o uivo, e qual é a relação que a gente pode construir sobre elas nesse verso? O aço magnífico me parece ser uma relação ao instrumento da morte, que foi uma granada que estilhaçou, e esse estilhaço de granada matou o poeta atravessando ele. E é interessante a gente focar na palavra estilhaçar, porque, de alguma maneira, parece que o verso está estilhaçado, no momento que ele está quebrado. E não é só esse verso, a gente vai ver que essa quebra dentro do próprio verso acontece nesse, no próximo, e lá em cima no verso do verde sedoso acolhe o sustento do homem. Então, esse estilhaço do qual levou à morte do pintor está sendo perpassado na forma do próprio poema, na forma de certos versos, o que é muito importante. E o uivo das mênadas possuídas é uma recuperação do mito das bacantes que vão matar o rei de Penteu, estilhaçando o próprio homem. Ou seja, se a gente reparar, há um estilhaço na morte do rei de Penteu pelas mênadas e a morte do próprio pintor por esse aço magnífico, que aqui a gente vê uma metáfora dissonante, né? Porque o aço magnífico é o que vai levar à morte, de alguma maneira, o que vai ser um elemento para a gente pensar a morte ou a cicatriz para a morte. E aqui eu trouxe uma imagem de um vaso, desses vasos gregos, que pinta o mito das bacantes matando o Penteu. Como a gente pode ver, metade do corpo dele não está ali e a gente vê as outras bacantes puxando os braços dele para arrancar também, desfigurando o corpo do rei ao todo. Agora a gente volta aqui ao poema. Então, quando a gente pensa esse estilhaço, a gente vê de alguma maneira como a forma, a matéria e a forma se entrelaçam, porque é o estilhaço nas metáforas, é o estilhaço do verso e esse estilhaço do verso. Então, a forma e a matéria estão se entrelaçando aqui. Percebemos, de alguma maneira, também esse choque de imagens nesse verso entre o aço e o uivo. Ou seja, a gente tem o choque, o estilhaço, a metáfora dissonante, as relações intertextuais. Aqui a gente encontra uma fartura, para usar um termo muito caro de uma teórica chamada Marlene de Castro Correia, para simbolizar a morte. Esses dois versos aqui, de alguma maneira, o não há cicatriz e nem o aço, é uma forma da simbolização da morte, é uma forma talvez de cicatrizar ou dar uma cicatriz para a morte do poeta, do pintor, da qual a gente não teve. E a gente parte para os versos finais. Franz Marc convoca a terra. O cajado junta a perna dobrada. Descansam juntos. Vou começar pela imagem do cajado, que também é uma referência a um outro quadro do pintor. Esse aqui. O nome do quadro se chama Formas Quebradas, Broken Forms, que é o nome que tinha também. É interessante pensar que o próprio nome do quadro relembra tudo aquilo que a gente acabou de falar sobre o estilhaçamento, o estilhaço do sujeito e do corpo. Ou seja, de alguma maneira parece que o sujeito poético vai buscar no nome da pintura a imagem para representar essa pintura. Como podemos ver aqui nas formas quebradas, a gente vê aqui uma imagem de um cajado, né? Um cajado. Ou seja, aqui, em vez de se escrever outra coisa, o poeta se utilizou da imagem do cajado. E é interessante a gente recuperar a simbologia do cajado na tradição cristã, principalmente na Bíblia,
que o cajado era usado pelos pastores para ordenar. Então tem ali uma questão certa de ordenação e afim. Mas também eu juro que toda hora que eu leio esse poema, eu vejo como uma questão do fazer artístico. Mesmo que eu penso assim porque na hora que a gente lê o verso Descansam Juntos, as imagens do descansar, do objeto para o fazer e do poeta, do pintor descansam juntas. Então eu penso esse cajado de uma forma polissêmica. Junto disso, a gente tem a imagem do Franz Marc que convoca a Terra. O convocar, que é chamar para junto de si. Então também é uma forma de metaforizar a morte. De novo, observamos um verso quebrado, metáforas dissonantes para simbolizar a morte, uma forma estilhaçada também como simbolização da morte. Ou seja, de novo, tal como o verso anterior, matéria e forma como construção da simbologia da morte. E o Descansam Juntos, que lembra aquela frase colocada em lápides, né, que é o descansem em paz, o resquiescate em paz. Então, você tem ali, aqui você tem esse verso final funcionando como uma lápide para a morte do pintor. E aí, aqui agora, eu vou começar a pensar algumas coisas em relação ao poema. Primeiro, a gente vê o sujeito poético se utilizando de alguma maneira de um certo método expressionista. O que eu quero dizer com isso? A forma dele pensar a morte é atravessada por uma expressão visão particular. O que eu quero dizer com visão particular? Aqui ela Gabriel, vai se dar... tem 5 minutos. Tá bom, Perdão. obrigado. Vou acelerar aqui. Como é que ela vai se dar? Pela forma e pelas imagens construídas ao longo do poema. Eu vou dar uma adiantada, porque isso é importante. Eu vou retornar ao título agora. O nome do poema é Natureza Morta, Marne, 1916. Primeiro foco é a ideia da natureza morta. Natureza morta pode ser, ao mesmo tempo, entendido como um gênero de pintura, chamado natureza morta, e que a gente observou nas pinturas do poeta, né, que, de alguma maneira, essas imagens, talvez a gente possa configurá-las como uma natureza morta, essa pintura dos objetos e dos animais. A morte do pintor, né, que é esse corpo que descansa, e também a morte de várias pessoas que são os soldados da guerra. Por que eu digo isso? Quando a gente lê Marne, ele aqui está fazendo uma referência a uma guerra que aconteceu em 1914 na França, no Rio Marne, que foi uma guerra muito... Foi um pouco anterior à Primeira Guerra e vai ser super importante para os acontecimentos posteriores da guerra. Estima-se que mais de 250 mil pessoas morreram nessa guerra. E 1916 é o ano da morte do poeta. Então a gente tem um gênero pictórico junto de imagem de uma natureza que está morta mesmo, um nome que simboliza uma guerra que foi cruel de alguma maneira, e o ano da morte do pintor. Ou seja, a gente sobrepõe várias imagens, várias falas de morte juntas. Vou achar aqui onde eu estou. Antes de concluir, eu queria trazer uma citação de um escritor chamado Mark Dolch e um livro que ele escreveu chamado Still Life with Oysters and Lemon, que ele vai pensar uma relação de vida e morte que há na palavra natureza morta. Em português, essa relação ela não parece funcionar tão bem porque a gente chama de natureza morta. Mas em inglês, natureza morta chama still life. Então esse duplo sentido é possível. Aqui está a citação. Eu trouxe a tradução que a professora Mônica Fagundes fez, porque eu fiz a matéria com ela na faculdade e ela levou esse livro para a gente e traduziu alguns trechos, e esse é importante. Leio o trecho traduzido. Natureza morta. A ironia oculta por trás desse termo. Vida com morte dentro. A vida após o conhecimento da morte é, afinal, ainda a vida. Ou seja, Natureza Morta, Marne, 1916, é um poema que, de alguma maneira, ao mesmo tempo que vem trazer a morte, traz uma vida, traz pela linguagem literária uma sobrevida para todos esses que morreram e principalmente para o Franz Marc, esse poeta expressionista.
E aí, para trazer aqui o que eu falei anteriormente, a relação que eu vejo entre o título Margem e o poema se dá nessa forma da gente analisar ele. Parece que aqui o poeta Patraquim, ele olha para muitos detalhes que às vezes os nossos olhos não captam de primeira. Ele olha para aquilo que está à margem, aquilo que muitas vezes não repararíamos. E, de alguma maneira, essa forma plural de se escrever a morte, de se escrever a vida, é olhar à margem, é estar à margem de alguma maneira. Outro fato importante também é que ele dedica esse poema para um pintor chamado Idace, que também é um poeta expressionista, só que moçambicano. Então, dedicado a um poeta expressionista, sobre um poeta expressionista, um poema que há uma maneira expressionista de ser escrita. Com isso, eu termino dizendo que Natureza Morta funciona como uma espécie de poema requiem pictógrafo em homenagem ao pintor Franz Marc. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu vou passar a palavra para o Denis, tá? E o debate fica para o final. Muito obrigado, professora Carmen. Em primeiro lugar, obrigado também à organização desse evento, pela oportunidade de dividir esse espaço com todos aqui presentes, especialmente com meus colegas, com o Gabriel e com a Júlia. Obrigado também pela apresentação de vocês. Eu vou agora começar a minha, que vai num sentido bastante diferente das duas apresentadas anteriormente, que foram duas belíssimas análises de dois poemas. A minha vai ser um pouco menos literária, digamos assim, e mais sociológica. Gabriel, você poderia, por favor, apresentar o meu slide? Obrigado. Bem, como a professora Carmen disse na apresentação, eu sou aluno de doutorado na Universidade de Lisboa, sou orientado pela professora Ana Paula Tavares, e estamos em processo de formalização de uma cotutela da escrita da tese com a UFRJ através da orientação da professora Carmen Lúcia. A apresentação que eu vou fazer hoje, ela é um pouco parte do meu doutorado e um pouco parte de um projeto que lá na Universidade de Lisboa é liderado pela professora Ana Paula Tavares, um projeto onde eu fui bolsista no começo do meu doutorado e que acabou moldando e inspirando e levando adiante a minha pesquisa de investigação de doutorado. Você pode passar o slide, por favor, Gabriel? É esse projeto, o projeto Afrolab, a construção das literaturas africanas em português, instituições e consagração dentro e fora do espaço de língua portuguesa, de 1960 a 2020. Esse é o título do projeto, um projeto que tem como hipótese principal em teste, é importante se dizer que é uma hipótese em teste e não consolidada, investigar o papel central de Portugal, ou, quando se diz Portugal, de instituições e agentes portugueses, no processo de circulação das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, uma breve descrição do que é o projeto, porque eu acho que isso vai nos ajudar a seguir adiante nos dados que eu vou apresentar daqui a pouco. Esse projeto tenta estabelecer em que medida as literaturas africanas em língua portuguesa tiveram agentes ou instituições portuguesas no seu processo de circulação e de consagração no sistema literário mundial. Então, o objetivo é estabelecer até que ponto elas são uma criação institucional de agências baseadas em Portugal e até que ponto a sua mundialização, ou seja, sua circulação em outros registros linguísticos através de traduções, está sob controle de agências portuguesas. Esse projeto é inspirado, em parte, pelo trabalho de uma teórica francesa chamada Claire do Canut, que realizou um estudo muito parecido no que diz respeito à institucionalização das literaturas africanas de língua francesa. Além do trabalho da Claire do Canut, também é relevante citar o trabalho de Helgenson sobre as instituições literárias, e que, de alguma maneira, contribuem para que o projeto tente
investigar esta hipótese em teste. Isso é um breve resumo, e eu gostaria muito de ressaltar que a hipótese em teste é, de fato, uma hipótese em teste, e que nós estamos menos preocupados em confirmar a hipótese, mais interessados em testar a hipótese, porque estamos mais interessados no processo de teste, nas reflexões que esse teste pode nos ajudar a elaborar sobre o processo de circulação das literaturas africanas e sobre essa condição pós-colonial de uma influência da antiga metrópole, do Império Colonial Português, que, de alguma maneira, ainda se arrasta até os dias atuais, e fazendo com que, apesar das independências políticas conquistadas, ainda não exista, de fato, uma independência plenamente conquistada no que diz respeito à constituição de instituições de consagração que vão, de fato, fazer com que essas literaturas circulem no sistema literário mundial. Essa é um breve resumo do projeto, que, de alguma maneira, também é um resumo da minha investigação de doutoramento, com uma ressalva. O projeto Afrolab ele se dedicou a investigar a circulação das literaturas africanas de língua portuguesa no espaço literário português de Portugal, no espaço literário traduzido para outros espaços linguísticos. E não houve, no projeto Afrolab, uma atenção às edições brasileiras das literaturas africanas de língua portuguesa. E, com o meu doutorado, o que a gente tem tentado fazer é comparar, trazer dados, os dados coletados no decorrer das atividades do projeto, ou seja, sobre as edições portuguesas e sobre as traduções, e coletar dados sobre as edições brasileiras, estou tentando observar isso de uma maneira comparativa e criar uma espécie de linha do tempo, digamos assim, onde os livros são publicados e tentar enxergar se existe, talvez, alguma espécie de paradigmas que se repetem no processo de circulação dessas literaturas. Ou seja, se eles tendem, primeiramente, a serem publicados numa determinada geografia, e se uma geografia X acaba proporcionando condições para que a literatura seja internacionalizada e traduzida, e por aí vai. Enfim, reflexões que se pode tecer a partir desses dados comparados. Então, eu estou aqui agora, inclusive no Brasil, presencialmente, porque eu tenho feito revisão presencial de dados que eu coletei online, ainda em Portugal, e agora esses dados, com certeza, serão alterados após uma revisão e uma análise cuidadosa. Essa apresentação eu preparei ainda antes dessa revisão, que vai ser realizada quando eu voltar para Portugal. Então, o que eu fiz para organizar essa apresentação metodologicamente falando foi: eu vou trazer dados sobre as edições africanas de literatura em língua portuguesa encontradas no depósito legal da Biblioteca Nacional até o ano de 2022. Então, esses dados que eu vou apresentar agora são dados atualizados até 2022, de uma coleta que foi realizada no começo de 2023. Eles são dados, portanto, defasados, são dados incompletos, porque é necessário pontuar que, apesar do depósito legal prever o depósito de todos os livros publicados no Brasil, esse depósito efetivamente nem sempre se cumpre, e há também casos naturais de extravios e casos que são um gap mesmo temporal entre o tempo que o livro chega na Biblioteca Nacional e o que o livro está disponível para consulta. Então, eu coletando, por exemplo, dados em janeiro de 2023, naturalmente que um livro que tenha sido entregue na Biblioteca Nacional em outubro ou novembro de 2022 ainda não vai ter aparecido no sistema. Então, de que nos servem esses dados? Eles nos servem como uma amostra. Para isso que eu os trago aqui. Então, eu vou apresentar a seguir dados sobre as edições brasileiras encontradas, portanto, no depósito legal da Biblioteca Nacional. Depois, comparativamente, eu vou falar sobre essas mesmas edições em suas traduções e em suas edições no espaço literário português. E, no final, vou concluir com algumas reflexões possíveis a partir dos dados que vão ser apresentados. Você pode passar, por favor, Gabriel? Pode apertar novamente? Isso, novamente, por favor. Aí, pronto, agora o slide está completo. Então, nesse primeiro slide, o que a gente vê é a distribuição
por país, das 166 títulos que foram encontrados no depósito legal da Biblioteca Nacional. Novamente, é necessário ressaltar, se tratam de títulos dos contos, isso eu até nem não falei, peço desculpas, nos gêneros conto, poesia e romance, editados no Brasil por entidades nacionais brasileiras. A pesquisa, tanto do Projeto Afrolab quanto do meu doutorado, ela tem como foco edições que têm circulado no mercado editorial. É claro que a gente sabe que há também edições que são publicadas em outras geografias, são publicadas ou no território angolano, ou moçambicano, por exemplo, ou cabo-verdiano, ou mesmo em Portugal, e que, de alguma forma ou de outra, viajam, são trazidos para o Brasil, muitas vezes, inclusive, por especialistas. A gente sabe que isso é algo relevante de ressaltar, porque a academia, de alguma forma, também é um agente relevante no processo de consagração das literaturas, mas no que diz respeito exclusivamente a esta investigação, nós temos como foco fazer um levantamento da literatura que, de fato, esteve numa livraria no Brasil, disponível para o leitor brasileiro. Basicamente, essa é a diferença. Ou seja, por mais que um livro tenha sido adicionado ao acervo de uma biblioteca universitária, mas ele, de alguma maneira, não foi internalizado, trabalhado do ponto de vista comercial por uma editora brasileira. Então, esse livro não está contabilizado. Então, essa conta de 166 títulos, portanto, são 166 títulos nos gêneros conto, poesia e romance dos países africanos de língua portuguesa, publicados no Brasil por editoras brasileiras. E aí, nas primeiras linhas, nós vemos a divisão por país e notamos claramente uma predominância de obras moçambicanas e angolanas. No segundo quadro, a gente vê a divisão por gênero. Há uma discrepância de dados, que eu peço desculpas, uma conta errada aqui, que tem 167 no total nos gêneros, mas, na verdade, o correto é 166. Se divide em 84 em ficção, romance, né? 37 em conto, 42 em poesia, e esses 3, poesia e conto, se tratam de 3 antologias que reúnem textos tanto no gênero poesia quanto no gênero conto. Eu estou falando um pouco rápido para tentar não ultrapassar o tempo. Eu peço desculpas também um pouco pela rapidez, para tentar respirar e falar um pouco mais devagar, até porque eu acho que vai dar tempo, sim, de dentro desses 20 minutos, apresentar os dados que eu quero apresentar. No quadro a seguir, nós temos a divisão por editoras, e aí vemos a liderança da Companhia das Letras, seguida pela Capulana, e por diante, assim por diante. E temos aí também a Ática, né? Foi a relevante coleção Ática, e a Nandiala. Eu não vou falar todas, mas essas 4 principais aí com mais títulos, elas por si só já nos oferecem também algumas possibilidades de reflexão, que eu falarei um pouquinho mais adiante. Você pode passar, por favor, Gabriel? Aí nós temos a divisão por autores, nessas 4 editoras. E aí nós vemos, por exemplo, que, embora a Companhia das Letras lidere com mais títulos do que as demais, mas ela tem uma predominância fundamentalmente de obras assinadas pelo Mia Couto, entre esses 166 títulos encontrados. Vão haver também outros autores, como a gente pode ver a Paulina Chiziane, o Odjac, o Luandino, o Rui Duarte Carvalho, Germano Almeida e o Agualusa. Já a Capulana, embora ela tenha quase o mesmo número de obras publicadas que a Companhia das Letras, ela contribui com uma diversidade de autores muito relevante para o espaço literário brasileiro, porque ela traz os seus títulos horizontalmente divididos entre mais autores, né? Principalmente autores moçambicanos. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui estão todos os autores dos 166 títulos localizados. Pode passar também, por favor.
E aqui a divisão por ano. O primeiro título é um título publicado em 1949, que foi o Terra Morta, de Castro Soromenho. E aí a gente pode ver, por exemplo, o quanto vai ter um espaço entre as publicações, né? Vai demorar muito até que no Brasil as editoras publiquem mais de um novo título de um autor africano de língua portuguesa. No quadro a seguir, a gente vai ter, inclusive... antes de passar, é muito interessante também perceber o quanto, mais recentemente, a literatura moçambicana vai chegar no Brasil com muita força. Se a gente comparar, por exemplo, a primeira coluna, que começa com Angola, e a gente procurar a primeira publicação moçambicana, ela vai estar em 1980. Se a gente vai na última coluna, que começa em 2018 e vai até 2022, a gente vê uma predominância de títulos moçambicanos no Brasil. E isso se deve muito em parte, inclusive, ao trabalho da editora Capulana. Um trabalho muito elogiável, inclusive. Pode passar, por favor, Gabriel. Nesse gráfico, eu construí esse gráfico para que a gente tentasse justamente observar isso que eu falei sobre a diferença entre os anos. A gente tem um título em 49, e depois em 63, 65, 67, 70, 76, ou seja, a gente não vai ver, a gente vai ver a publicação chegando de maneira muito esparsa, né? A partir de 2005 é que a gente vai conseguir observar que, desde então, todos os anos, na verdade, a partir de 2003, desde então, todos os anos, o mercado editorial brasileiro publicou ao menos um novo título de um autor africano de língua portuguesa, ocorrendo o pico no ano de 2010, quando foram publicados 13 novos títulos. Então, essa é uma breve síntese dos dados coletados sobre as edições das literaturas africanas de língua portuguesa publicadas por editoras brasileiras. E agora, o que eu vou fazer é, trazendo dados que foram coletados pelo projeto Afrolab, esses mesmos 166 títulos, nós vamos ver agora quais foram publicados primeiramente no Brasil, não quais exatamente, mas o número de obras que foram publicadas primeiramente no Brasil ou que foram publicadas primeiramente em Portugal, e, respectivamente, desses dois conjuntos, quais que vieram a ser, qual o número de obras que foram traduzidas para outros idiomas e que não foram traduzidas para outros idiomas. Então, pode passar, por favor, Gabriel. 5 minutos, Denis. Tá ótimo, vai dar tempo. Então, entre os 166, temos 17 antologias. Naturalmente, são projetos editoriais dos quais não se há expectativa mesmo de serem internacionalizados e expandidos para outros contextos. E aí, tirando as 17 antologias, temos 96 que foram editados no Brasil e em Portugal, e 53 que foram editados só no Brasil, que não foram editados em Portugal. Dentre os 96 que foram editados no Brasil e em Portugal, 5 foram publicados primeiramente no Brasil. 21 foram publicados no mesmo ano, o que é um fenômeno um pouco mais recente, tem a ver com grandes grupos editoriais que publicam as obras em lançamentos internacionais, então, que publicam ao mesmo tempo no Brasil, em Portugal e Angola, por exemplo. E 70 foram publicados primeiramente em Portugal e depois no Brasil. Chama atenção, portanto, para essa proporção entre os 96 títulos que foram editados no Brasil e em Portugal, que a maior parte deles foram publicados primeiramente em Portugal. Próximo slide, por favor, Gabriel. Diz respeito, o próximo slide, a demonstrar justamente nesse gráfico o quanto os títulos que foram publicados apenas no Brasil começam a partir dos anos 2000, aproximadamente. Você tem 3 títulos que ocorrem, um em 63,
um em 65 e um em 1976, e até os anos 2000, né, até a partir de 2005, mais ou menos, o espaço literário brasileiro publicou sempre obras majoritariamente publicadas primeiramente em Portugal. A partir de 2005 é que ele passa a publicar títulos não editados em Portugal. Pode passar, por favor, Gabriel. No que diz respeito a esses títulos que foram editados, esses 96 editados no Brasil e em Portugal, agora, para a gente pensar um pouco sobre as traduções, 60 foram traduzidos para ao menos um idioma e 36 não foram traduzidos. Ou seja, nesse conjunto de obras que foram publicadas tanto no espaço literário brasileiro quanto no espaço literário português, 60 foram traduzidas, 36 não foram traduzidas. Por outro lado, dentre os 53 que só foram editados no Brasil, ou seja, que não foram editados em Portugal, que não estão publicados até os dias atuais em Portugal, somente 2 foram traduzidos para outro idioma. Então, eu me privei de tecer reflexões sobre esses dados até aqui, para deixar as reflexões agora para a conclusão, justamente para que o tempo fosse um pouco mais otimizado. E aí, pode passar, por favor, Gabriel, porque eu vou encaminhar para finalizar a minha apresentação com algumas reflexões que eu acredito que nós podemos tecer, ainda que esses dados sejam dados não consolidados. Eles são preliminares e provavelmente sofrerão alteração no curso das investigações. Inclusive, outras informações serão observadas. Por exemplo, dessas edições brasileiras, quais receberam incentivo financeiro de entidades nacionais ou de entidades portuguesas para serem publicadas. Mas eles, de alguma forma, já nos possibilitam exercitar algumas reflexões na direção da hipótese que está em teste, né? Que é aquela centralidade das instituições portuguesas sobre o processo de consagração e circulação das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, uma primeira reflexão é de que as edições brasileiras não parecem ter influência direta ou indireta sobre a internacionalização e tradução dos autores africanos de língua portuguesa. Uma segunda é de que as edições brasileiras também não parecem ter influência sobre a publicação desses autores em Portugal. Esses dos últimos dados observados no último slide corroboram para essas reflexões, quando a gente percebe que, dentre as edições de obras publicadas apenas no Brasil, apenas 2 tiveram traduções para outros idiomas, enquanto obras que tiveram edições em Portugal tendem a serem mais traduzidas para ao menos um idioma. Por isso que, pelo contrário, as edições portuguesas aqui parecem ter influenciado diretamente a recepção desses autores no espaço literário brasileiro, e essa é uma constatação que contribui para reforçar a hipótese testada pelo projeto. Pode passar, por favor. Denis, Sim. terminou o tempo. Ok? Você tenta concluir. Sim, tá. Eu estou concluindo. Mais 2 minutos, por favor. Porém, é relevante perceber o número crescente de obras publicadas somente no Brasil, a partir de 2005, e isso indica a possibilidade do cenário observado estar em transformação, ou seja, do espaço literário brasileiro começar a apresentar capacidade para publicar autores africanos de língua portuguesa, independentemente de sua consagração no espaço português. Se essa mudança pode ser constatada, deve-se ao trabalho principalmente de editoras de médio e pequeno porte, especializadas nas literaturas africanas, como a Capulana e a Nandiala, considerando que editoras de grande porte, como a Companhia das Letras, nunca publicaram obras das literaturas em foco antes das editoras portuguesas o terem feito. Pode passar, por favor? Eu agradeço. Ainda tinha mais um parágrafo com uma última reflexão um pouco mais abrangente, mas já que o tempo já acabou, eu concluo dessa forma. Muito obrigado. Bem, eu acho que respeitamos o tempo, né? Norma, você tem 20 minutos para o debate, eu vou passar logo a palavra para não perdermos esse tempo precioso. Tarefa em glória, né? Primeiro, boa noite a todos, né? Parabenizar as pesquisas da Júlia, do Gabriel, né? E do Denis, aí com a orientação da Carme, né? Pesquisas muito, muito importantes. Quero também
dar boa noite a quem está aqui na sala assistindo, né? Inclusive tem alguns alunos meus da UERJ aqui, né? Que bom que vocês vieram, né? Puderam assistir. E é muito bom também ver a Tânia aí, pedacinho da Tânia, né? Que eu estou vendo. E pretendo amanhã vê-la, não é? Integralmente, né, Tânia? Bem, dito isto, eu vou assim alinhavar algumas coisas que me chamaram a atenção. Obviamente que eu iniciei dizendo tarefa inglória, porque né? A gente fazer um comentário, um debate de pesquisas tão interessantes e tão profundas que nos levam para tantos caminhos, né? Mas vou tentar, então, relacionar as pesquisas da Júlia com o Gabriel, que me pareceram mais similares, né? E deixar, então, o Denis para o final, fazer alguns comentários. Eu fiquei com algumas curiosidades, né, sobre a sua pesquisa também, Denis. É muito interessante a gente perceber, né, Júlia e Gabriel, essa questão das releituras, né, que é justamente o que me parece que esses dois autores que vocês trouxeram também fazem, que eles fazem muitas outras coisas, né? Mas, assim, para tentar fazer um recorte dessa, vamos dizer assim, variedade, dessa riqueza, né, que eles nos trazem, esses dois autores, eu pensei muito nessa questão do movimento e do diálogo, né? Me parece que é o que está no cerne pelo menos das apresentações, né? Que vocês devem ter feito esse recorte aí, né? Dentro de uma pesquisa tão densa. E eu fiquei pensando justamente, né, no que o próprio Rui Duarte Carvalho, como cineasta, né, traz, né, nessa perspectiva da imagem, essa imagem justamente fazer parte do texto, que é uma perspectiva diferenciada da ocidentalização, né, que coloca a imagem como uma mera ilustração, e não é. Né? Então, a gente tem aí um escavar mesmo, é uma imagem que é muito bonita, né? Um furo na areia, né? Até pela essa perspectiva antropológica de ir no fundo, né? E de buscar, né? O que não é visível, que é uma retomada dessas literaturas, das releituras, e uma forma de se desprender cada vez mais do Ocidente, na medida em que a gente vai fazer, né? Vai dar novos encaminhamentos para antigos debates. E, Júlia, eu achei muito interessante, né, esses procedimentos que ele vai unir aí, que você mostrou, né? O mito, a oralidade, fazendo a contraposição, estabelecendo o diálogo com a retomada não ocidental, que vai reler essas tradições todas, como você trouxe, né? Dos mitos, os mitos orais bíblicos, os mitos ocidentais, quer dizer, que podem ser relidos num outro contexto, numa nova ambiência dos estudos pós-coloniais, né? Isso me chamou muita atenção, né? Então, esse movimento da água, que é um movimento feminino, mas que é também, né, você tem o próprio movimento de chegar a algum lugar, né? O líquido é isso, né? O líquido que escorrega, que segue, né? Então, eu gostei bastante desse trânsito, e você mesma disse isso, né, Júlia? Um trânsito entre as culturas que se faz ali, né? Que é o trânsito da mobilidade da água, né? E a própria questão do nômade, né? O nômade é o movimento, então tem muito movimento aí nessa proposta. Então, eu fiquei pensando que me veio, o que me veio foi isso, né, da sua apresentação. E quando o Gabriel falou, aí eu estava já bastante envolvida, né, com o que você trouxe, e foi muito interessante, porque o Gabriel, para mim, né, no meu ponto de vista, ele mostrou também essa linguagem, né, do diálogo, da retomada. No caso do Luiz Carlos Patraquim,
essa perspectiva, de novo, da imagem, que é o cerne das pesquisas de vocês, né? Que eu já vi apresentações de vocês, enfim, a gente já conversou, nós dois já conversamos em outras ocasiões, né? Sobre essas pesquisas. Obviamente, eu sei que essa perspectiva não verbal é muito presente, né, nos estudos de vocês, até pela própria pesquisa da Carmen, né? Que dialoga muito com isso, com pintura, cinema, etc. Mas me chamou muita atenção essa releitura, né, Gabriel, que você trouxe que aí reforçou mais ainda esse meu olhar, né, que eu já estava com Júlia na pesquisa dela, dessa retomada, né, que é justamente se pensar a natureza morta numa perspectiva de vanguarda, né, de você não pensar aquela natureza morta que vem lá do século XVI, né, a natureza morta tradicional e ir além. E eu achei muito, muito bela mesmo também a sua leitura, quando você possibilitou exatamente. Eu estava pensando nisso e você falou. Eu achei, caramba, que bacana, porque eu estava pensando nisso. A literatura é a não-morte. Né? Quando você vai mostrar, você faz análise do poema, do Cajado, e a relação toda que tem ali da morte, mas, na verdade, é a vida. Na verdade, a releitura é também da vida, é o movimento de se chegar a algum lugar. Né? Então, a gente tem uma perspectiva sempre utópica. Isso já sou eu, Norma, né? Na literatura. Eu não vejo distopia na literatura. Eu percebo a literatura numa ambiência muito utópica, que é justamente não da negação e da impossibilidade, mas da possibilidade do deslocamento, né, para outros espaços. E eu acho que essa empatia, né, que é muito importante aí nesse jogo todo literário. E eu fiquei assim muito pensativa, né, Gabriel, quando você trouxe isso, porque essa imagem da vagamundagens poéticas, né, que eu acho que isso é muito bom a gente ser assim, né? O nômade da Júlia, a vagamundagem poética, né, são coisas que se atrelam. Né? São pontos aí que a gente pode unir nessa perspectiva. O que transcende a morte? Eu até anotei aqui que você falou, a arte é o que transcende a morte. Né? Então, a arte é que vai possibilitar toda essa releitura e esse reposicionamento, inclusive com as perspectivas ocidentais hegemônicas, sempre o contra-hegemônico. Né? Então, a gente tem aí essa visão. Né? Bem, e sabe, então, parabéns mais uma vez, tá? E depois a gente pode continuar, vocês comentam, né? Eu quero só falar um pouquinho, porque aí, se alguém quiser falar, mas eu acho que é sempre rico, né? Para não ficar só eu debatendo. E, rapidamente, o Denis, né? Eu achei a sua pesquisa muito importante, é muito interessante essa circulação do livro, né, no Brasil. Eu estava até outro dia numa mesa com a Carmen, que a gente estava falando sobre isso, né? No Brasil, como é que foi tardia essa circulação, até pelo momento político, que não dá para separar a questão política dessa circulação, dessa recepção, né? Porque o Brasil, em plena ditadura, como você poderia trazer, né, toda essa literatura, as literaturas africanas, ainda de expressão portuguesa, né, depois de língua portuguesa, e finalmente hoje já temos a angolana, a moçambicana, né, a cabo-verdiana, quer dizer, elas já têm nomes, né, elas não se dão apenas pelos seus nomes genéricos. Né? Mas o que é importante eu penso, né, que a gente vai naturalmente entender, como você disse assim, ao mesmo tempo que Portugal, que é o que interessa a você explicou, você ainda está no início, né? Você ainda está assim, fazendo o levantamento dos dados, obviamente, mas como é que Portugal vai, né, influenciar essa recepção a partir durante longo tempo, mas a partir de 2005, como é que nós vamos ter, até por iniciativas editoriais, ou se desprender dessa perspectiva, né,
de estar centrado, de ter um paradigma, um parâmetro português, o parâmetro luso. Né? Então, me parece que isso tem a ver também, claro, eu aqui pensando, né, você que está pesquisando, mas isso é um tema que sempre me interessou muito, essa questão. Né? Mas eu pensei sempre muito isso em termos de currículo. Né, como é que os currículos se organizavam nas universidades, porque esses estudos vêm das universidades brasileiras inicialmente. Né? Aí depois é que esses estudos, hoje em dia, chegam até a educação básica. Né? Mas a gente tem, obviamente, aí esses currículos muito em cima das pesquisas dos professores, né, também, que vão refletir nessa circulação. Né? Então, a gente tem, assim, as pesquisas vão refletir nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado. Né? Então, eu sempre pensei nisso em termos de currículo. E acho que a gente tem hoje um movimento, você está pensando no livro físico, né? No livro que não é o físico também, né? Que é uma outra questão muito mais complexa, que eu não sei como é que você vai resolver, nem se você tem esse interesse, né? Mas que é algo interessante da gente pensar também, que é esse livro que está aí no ar, né? Que não é aquele livro físico. Então, a gente tem aí hoje, por um lado, as tecnologias, elas facilitam, né? Mas elas também podem trazer alguns problemas com relação a esses autores, ao direito autoral, etc. Né? Mas, sabe, Denis, eu penso que só em 2005 o Brasil não ter essa influência é algo assim bem preocupante, né? Porque a gente, né, só no século XXI, quer dizer, são livros que já circulam aqui, bem ou mal, por incentivo das universidades que corajosamente trouxeram esses estudos para os seus currículos, né? O FRJ foi a primeira, aqui no Rio de Janeiro, a fazer isso. Né? Então, quer dizer, a gente tem, obviamente, aí uma questão que é importante, mas que me parece que isso foi nos anos 1970, né? E me parece que demora muito, porque é só no século XXI que a gente vai ter essa outra perspectiva, né? do Brasil ser visto, não do ponto de vista, até porque nós aqui somos leitores dessas literaturas, né? Em grande potencial, até pela extensão do Brasil, territorial do Brasil, né? Pelo quantitativo de pesquisas que são feitas aqui. Então, eu penso que é muito importante. Fiquei muito interessada, não só na sua, né, mas em todas as pesquisas. Eu já conhecia a pesquisa da Júlia e do Gabriel, porque a gente já tinha se encontrado aí em outros momentos, né? Mas fico querendo ver aí os dados, né, os resultados disso aí, tá? E parabenizar vocês e a Carmen por essa excelência, né, de sempre, né? E é isso. Eu acho que não preciso falar muito. Deixei aí 5 minutos para quem quisesse falar. Obrigada pela oportunidade e pelo convite, Carmen. Nem te agradeci, né, de estar aqui. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, né, a sua intervenção, porque foram trabalhos, né, bem diferentes e você conseguiu, né, trazer a reflexão. Eu acho que a gente ainda tem 5 minutos, eu deixo a palavra para eles, para o Denis, para o Gabriel, para a Júlia, se quiserem. Ainda dá tempo, na Tércia? Se eu puder falar um minutinho? Sim. Muito brevemente, eu queria agradecer. Pelo Denis, que a Júlia foi a primeira, agora vamos inverter. Denis. Vai ser muito breve, de fato, para deixar tempo para os meus colegas. Queria agradecer pelos comentários, professora Norma, e queria trazer uma mensagem um pouco positiva. Uma mensagem que é a seguinte: embora essas questões sejam questões preocupantes, elas são, de fato, questões preocupantes, mas elas não dizem respeito necessariamente ao contexto brasileiro ou ao contexto português. Por isso, inclusive, que existiu, né, eu faço menção ali à pesquisa da Clé do Canu, que fez uma pesquisa muito parecida no que diz respeito às literaturas de língua francesa,
Na verdade, esses dados eles estão muito mais conectados a uma realidade que é uma realidade compartilhada por todos nós no globo terrestre, que é a vida no sistema mundial capitalista. Então, assim, o que essa pesquisa chama a atenção é para o fato de que os livros, também eles, assim como o sabão, assim como as vassouras, assim como os computadores, e assim como qualquer produto em circulação nos mercados, eles estão circulando a partir de capitais simbólicos, de instituições que foram consolidadas em tempos coloniais, de lógicas de mercados financeiros que remontam ao mundo que se organizou no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, eu acho que o grande ganho dessa pesquisa, e acho que é algo que eu gosto sempre de deixar claro, que é antes de falar, assim, digamos, criticamente, de uma maneira negativa, sobre a influência portuguesa na circulação dessas literaturas, e mais demonstrar o quanto é preciso também se atentar para as dinâmicas capitalistas por trás do processo de consagração das literaturas. E aí, para fechar, eu costumo discordar bastante sobre a capacidade atual da academia de impulsionar essa circulação. E a gente tem dados preliminares que contribuem para isso. Porque, por exemplo, quando a gente vê a recepção do Abdullah Silá no Brasil e a quantidade de trabalhos que existem sobre ele, e a gente comparativamente vai ver isso lá em Portugal, onde a obra dele não está publicada por editoras portuguesas. Ela chega lá através da Cusimon, a editora dele da Guiné-Bissau, mas ela não está publicada por editoras portuguesas. Em Portugal, só há 2 trabalhos acadêmicos sobre Abdullah Silá. Só há 2 trabalhos acadêmicos em universidades portuguesas, enquanto aqui há dezenas. E talvez tenha feito muita diferença o fato da obra dele, A Última Tragédia, ter sido publicada pela Palas. Então, ou seja, e o fato de ter uma quantidade imensa de trabalhos acadêmicos não fez a obra dele ser publicada. Entende o que eu quero dizer? Aliás, o contrário, em Portugal. O fato dele não ter publicado faz com que ele não tenha trabalhos acadêmicos. Por quê? Porque a academia trabalha com livros publicados, a gente não vai atrás de livros inéditos. Então, é importante a gente sempre ter em mente que a gente está trabalhando com um objeto que, antes de chegar às livrarias, ele chegou às livrarias, ele virou um produto através de uma lógica de mercado que a gente não pode ignorar. Era basicamente isso que eu queria comentar, trazendo uma mensagem um pouco positiva, justamente para dizer que isso não é culpa do Brasil, é culpa do capitalismo mesmo. Sim, do mercado editorial, mas tem um outro trânsito aí que não é da publicação, que depois a gente conversa, né, sobre isso, né, Denis? Está bem? Depois Júlia. Eu vou só fazer um comentário, não é nem comentário, assim, eu vou agradecer os comentários, agradecer por dividir essa mesa com a Júlia e com o Denis, que foi super legal. Só isso mesmo, assim, porque não tem muito o que falar, não. Assim, o comentário da Norma acho que foi uma síntese das apresentações, é isso. Júlia. Eu acho que é exatamente o movimento que o Gabriel falou, que a Norma fez uma ótima síntese. E eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui, ao Congresso, aos professores, professoras, e também falar para o Denis que é muito interessante essa pesquisa e que quando a gente consegue se deparar com esses dados, eu acho que a parte mais legal de tudo isso é o que você vai tirar de reflexão disso. E eu acho que você começou a fazer umas reflexões muito boas, mas eu acho que ainda tem muito mais coisa que você tem que pensar, e eu acho que vai dar um trabalho muito interessante. E é uma ótima forma de olhar para essa questão histórica, para essas dinâmicas históricas. É isso, muito obrigada. O tempo urge, né? Que essa discussão daria pano para manga. Porque, por exemplo, eu também acho, né, que com essa literatura mundo, o capitalismo, e hoje, então, já não é mais o capitalismo financeiro, é o capitalismo tecnológico. Também tem que pensar agora que os livros circulam em PDF, né? Mas eu acho que há sempre bolsões de resistência, pensando no Abdullah. Eu orientei há muito tempo a Érica Cristina Bispo, né?
e assim, nem os livros estavam publicados ainda aqui. Eu acho que a questão da paixão, ela falou do erotismo, né? Então, a gente vinha e xerocava o livro, emprestava, né? Que quer dizer, isso não vai furar toda essa análise, né? Mas há determinadas diferenças, né, que acabam acontecendo no transcorrer da história, né? Então, em 2000 mesmo, né, Carmen? A minha tese na Claridade não tinha sido publicada no Brasil, até hoje não foi. Eu fiz em 2000, eu fiz a tese sobre a revista Claridade. E quando eu comecei em 93, realmente, eu contava com aquela edição da Ática, né? E que estava terminando, e eles não podiam doar os livros para a biblioteca. Eu chorava, porque eu queria os livros para a biblioteca, e os autores que não foram buscar os livros eram incinerados, né? E foi na abertura política, nos anos 80, que aquela coleção surgiu, né? Depois houve outro silenciamento enorme, e depois da lei, né, 10.639, que é de 2003, é que eu acho que o Brasil teve, né, esse empurrão para a publicação, as editoras começaram a publicar muito, né, porque tem que haver uma vontade política, né, e não havia, né? Então, acho que essas questões todas você vai ter que analisar também, vendo o todo, né? Essa explicação que eu concordo inteiramente, que é sempre essa questão do capital, infelizmente, mas há determinadas modalidades, né? Eu acho que você tem que modalizar, porque há alguns processos que acabam furando esse bloqueio e as coisas acontecendo, né? Porque, por exemplo, a Érica trabalhou no mestrado a Odete Semedo e logo depois o Abdullah, né? E trabalhou a trilogia. E só a última tragédia que estava publicada aqui, os outros não, né? E, no entanto, ela tinha uma paixão pela Guiné, né? Então, acho que há determinadas atitudes que a gente não pode generalizar, né? Mas está de parabéns o trabalho, né? É isso, é pena que já a hora avançou, né? Já 19h04, a gente vai ter que encerrar. E aí continuamos presencialmente amanhã e depois. Aí a gente conversa lá nos intervalos, isso que é bom, né? Do presencial. Então, muito obrigada, Ana Tércia, pelo apoio ao Weasley, né? Seu nome, da tecnologia. Agradeço aos presentes e a luta continua. Como se diz, né? Em Angola e Moçambique, a luta continua. O congresso amanhã com todos lá. Eu agradeço a professora Carmen, agradeço os demais e convido a todos para continuarem nessa sala, que nós teremos agora a próxima sessão com a professora Jaqueline Demétrio, e mediada pelo o debatedor, professor Marcos Idemé. Quem iria moderar, na verdade, era a professora Márcia, mas, infelizmente, ela está lá no local do evento para amanhã, para garantir o nosso evento amanhã. Queria dar um informe, eu não sei se vocês vão para passar o dia amanhã todo ou se vão só à tarde, mas nós fomos informados que a partir de 14h vai ter uma manifestação. Eita. E me pediram muito para avisar, vai ter uma manifestação que pode fechar o túnel Santa Bárbara, né? Uma manifestação da educação, porque tem ali o Palácio do Governo, né? Então, pedimos para quem for, assim, tipo, depois do almoço, nesse horário, vá um pouquinho mais cedo e não pegue o túnel Santa Bárbara, para poder ficar mais fácil o acesso ao evento. Nós estamos transmitindo, o Weasley vai parar agora essa transmissão, acho que já deve ter parado. Vai parar essa... Ainda não pode parar, Weasley, por gentileza. E vai parar essa transmissão e nós vamos continuar. Ele vai abrir novamente o canal do YouTube.